Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Que coisa boa, que coisa maravilhosa. É o seguinte, eu vou tentar fazer esse vídeo, ele vai ficar longo, mas eu vou tentar fazer numa tacada só, porque senão vai ficar muita coisa para ver. Enfim, quem tiver paciência, assista. Quem não tiver, só lamento. Pessoal, é o seguinte, a Era Vargas é na verdade o período que vai de 1930 até 1945. E nesse período muita coisa aconteceu, e a gente vai começar agora contando um pouco sobre a Revolução de 30. Basicamente é o seguinte, houve as eleições de 1930 e havia um candidato que representa a oligarquia de São Paulo, que era o Júlio Prestes, e ele concorreu contra a Aliança Liberal, que era liderada pelo Getúlio Vargas, cujo vice era o João Pessoa. Pois bem, nas eleições que aconteceram no início de 1930, o Júlio Prestes saiu vencedor, a Aliança Liberal ficou cheia de mimimi, acusando o Júlio Prestes de ter fraudado a urna, enfim, aquela história que você já conhece. E aí o Júlio Prestes acaba então esperando, ele vence e espera o momento para tomar posse. Só que a Aliança Liberal se mobiliza juntamente com outras forças políticas do país, eles acabam destituindo o Washington Luiz, e aí o Washington Luiz, inclusive, ele vai ser exilado, enfim. E os caras acabam assumindo o poder. Mas a Aliança Liberal tem uma coisa muito interessante, porque ela traz algumas propostas para renovação, para reforma da política e do sistema eleitoral e também de alguns aspectos da sociedade. Por exemplo, eles propõem o voto secreto, a criação das leis trabalhistas, o incentivo à produção industrial, e isso significava o quê? Significava, por exemplo, deixar de investir massivamente nas atividades relacionadas à agricultura, tirar um pouco do poder político e da influência política, por exemplo, dos cafeicultores. Porque os cafeicultores, por ter predominantemente influenciado a política até 1930, eles acabavam direcionando os recursos disponíveis do Estado, do governo, para suas atividades, em detrimento de outras atividades. Embora o café não tenha sido o produto exclusivo da Primeira República, mas ele tinha a hegemonia dos investimentos, do esforço produtivo do país. E ele concorria então com outras atividades. Só que em 1929 houve uma crise econômica decorrente da quebra da Bolsa de Nova York, e aí o café entrou num grande prejuízo, uma situação bastante complicada, e a economia brasileira teve grandes problemas. Esse clima de crise econômica ali na década, ali já em 1929, mas sobretudo ao longo de 1930, fez com que então esse grupo de cafeicultores perdesse o seu poder em alguma medida, tá? Ele não perde completamente. Os cafeicultores, os grandes fazendeiros, serão pessoas protagonistas da política brasileira por muito tempo e até hoje. Mas eles perdem um pouco da força que tinha e acaba abrindo espaço para outros setores. E aí, com isso, estimulados até mesmo por manifestações que acontecem no país em 1930, militares e vários grupos das camadas médias urbanas, eles se mobilizam para que eles consigam tomar o poder. E aí, então, eles depõem, né, vai haver a deposição do Washington Luiz e o Getúlio Vargas vai ser chamado para assumir. Bem, tem uma história muito interessante sobre essa Revolução de 30, porque de onde vem a força dos grupos, ou grupos ligados ao Getúlio Vargas para tomar o poder? Acontece por questões pessoais, tá? Não tem nada a ver com a questão política nacional. João Pessoa é assassinado, mas o assassinato de João Pessoa é utilizado como uma espécie de catalisador para a mobilização das forças opositoras à oligarquia paulista. E aí então os caras conseguem, então, eu falei então duas vezes, me desculpem, mas então, eu falei pela terceira vez, mas daí, daí então, oh meu Deus do céu, esse então tá voltando demais. Os militares se mobilizam para a deposição do Washington Luiz e vão entregar o poder a Getúlio Vargas em outubro ali na passagem de outubro para novembro de 1930. E o Getúlio Vargas, ele assume o poder, eu já ia falar então, o Getúlio Vargas assume o poder de forma provisória. Aí tem uma foto do Washington Luiz de chapéu, não sei se dá para ver aqui no meio, no centro da imagem,
é o Washington Luiz saindo de carro, ele vai ser exilado depois disso, e o Getúlio Vargas assume. E o que é engraçado é que o Getúlio Vargas tinha sido ministro da Fazenda do Washington Luiz, ou seja, um baita de um traidor, né? Enfim, mas as coisas na política brasileira funcionam assim meio é, de uma maneira muito peculiar, eu diria, né? O Washington, agora temos a primeira parte do governo do Getúlio Vargas, da era Vargas, que é o governo provisório, que vai durar aí 4 anos. Esse governo provisório, ele tenta apaziguar o país, que está numa situação de convulsão social, e os caras, então, eles fazem uma grande reformulação, o Getúlio Vargas faz uma grande reformulação da política, da economia, da sociedade e vários outros setores da sociedade. Mas ele toma medidas bastante drásticas, assim, fechando, por exemplo, suspendendo a Constituição de 1891, que na avaliação daqueles que tomaram o poder é uma Constituição retrógrada, limitada, portanto eles se propõem a fazer uma nova Constituição, fecha o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais. E isso causa um grande problema, porque basicamente você tem a imposição de um estado de exceção, não é um estado democrático de direito, porque o fechamento do Congresso Nacional significa a eliminação de um dos poderes da República, né? O Brasil tem 3 poderes, então se você eliminar um, então você está governando de uma maneira de exceção. Portanto, a gente tem uma ruptura democrática. A Revolução de 30, ela é, na verdade, um golpe, mas a gente acaba chamando ainda de revolução devido às mudanças ocorridas na sociedade por meio da tomada do poder pelo Getúlio Vargas. Bem, o Getúlio Vargas então toma muitas medidas que vão desagradar muitas pessoas, principalmente os paulistas, porque eles tiram os antigos governadores que eram ligados às oligarquias e colocam outras pessoas para assumir o governo. E São Paulo, então, ela fica bastante brava com o Getúlio Vargas. É nomeado um interventor, o João Alberto Lins e Barros, que era um militar pernambucano. Ele é colocado para governar São Paulo. E os paulistas, obviamente, eles não ficam felizes e vão fazer protestos contra esse interventor, contra o Getúlio Vargas. Agora, tem uma questão ideológica que os paulistas se ressentem da perda do protagonismo que eles tinham ao longo da Primeira República, porque mais do que Minas, São Paulo foi o grande protagonista dos rumos políticos que o país teve na Primeira República. É necessário dizer que, na verdade, São Paulo, grande parte dos presidentes da República do país vieram de São Paulo. São Paulo é um estado protagonista do país, ele tem o maior poder econômico do país. Inevitavelmente, então, as coisas passam por São Paulo. É claro que existem estados concorrentes, estados que têm grande importância, como Minas Gerais, por exemplo, mas São Paulo é de fato o grande protagonista e nunca vai deixar de ser. Mas nesse momento, quando eles veem que essa posição possa estar minimamente ameaçada, então eles se mobilizam para fazer uma revolta. E aí há uma pressão contra o interventor que havia sido anunciado, o Vargas acaba nomeando outra pessoa, mas eles não, enfim, eles não ficam satisfeitos. E os paulistas começam então a fazer protestos para reivindicar a convocação de uma Assembleia Constituinte. Numa dessas manifestações, que acontece em maio de 32, 4 estudantes, não eram exatamente jovens, eles tinham idades muito bem diferentes, eles acabam sendo mortos porque eles se manifestam diante de um partido, diante de um gabinete, diante de um local onde se reuniam militares partidários do Getúlio Vargas. Então, os caras estavam fazendo um protesto e esses militares desse partido acabam sentando fogo na multidão e aí 4 pessoas morrem. Martins Miragaia, Drauzio e Camargo. E essa sigla, quer dizer, os nomes desses caras, nome ou sobrenome, serão utilizados como a sigla do Movimento Paulista contra São Paulo, o MMDC. E aí os caras começam uma grande mobilização. A partir do dia 9 de julho, vai ter uma verdadeira guerra civil dos paulistas contra o exército e contra as forças de Getúlio Vargas. São Paulo consegue reunir bastante gente. Olha aqui a sigla MMDC e a convocação
dos paulistas as armas para lutar contra o Getúlio Vargas. Os paulistas eles recebem um pequeno apoio do Mato Grosso, que na verdade é mais Mato Grosso do Sul, mas o restante dos outros estados todos ficam contra São Paulo. E aí, depois de 3 meses, eles são derrotados, se eu não estiver enganado, se minha memória não me falhar, cerca de quase 1.000 pessoas morrem nesses conflitos. E São Paulo sai derrotado militarmente, mas os paulistas consideram que eles saem vencedores porque Vargas vai convocar a Assembleia Constituinte. Aí os paulistas, tá vendo? Tá vendo? Nós que fizemos o Vargas convocar a Assembleia Constituinte. E aí começa a segunda etapa da Assembleia, do governo Vargas, da era Vargas, que agora vai ser, com a promulgação da Constituição, o governo constitucional. Bem, essa Constituição ela vai ser promulgada em 1934 e ela instituiu algumas coisas muito importantes, algumas conquistas muito importantes. O voto secreto, o voto feminino, mas também havia ali a eliminação de pessoas que não podiam votar, como, por exemplo, analfabetos, mendigos, militares, enfim. A justiça eleitoral foi criada. O Brasil tem, historicamente, uma justiça eleitoral bastante admirada e bastante respeitada. Por mais que haja pessoas que ainda continuem questionando e criando instabilidade política no país, a justiça eleitoral é algo, principalmente porque vai evitar aqueles escândalos de fraude eleitoral escandalosos que havia na Primeira República. A partir de agora, obviamente, que nenhum sistema ele é 100% confiável, mas ele é bastante auditado, enfim, né? Bem, o Vargas, a partir então da aprovação da Constituição, vai ter o seu governo constitucional, e aí ele vai ser um cara que vai tentar modificar bastante coisa no país, mas para o nosso interesse aqui, a gente vai destacar o surgimento de 2 grandes movimentos, um à esquerda e o outro à direita, que é o integralismo, ou a AIB, Ação Integralista Brasileira, que é o integralismo, que é a direita, é uma organização fascista, e a Aliança Nacional Libertadora, que juntava vários grupos de esquerda, inclusive o PCB, Partido Comunista Brasileiro. Esses 2 grupos, inclusive, eles de vez em quando eles marcavam encontros nas ruas assim para ficar batendo um no outro. Enfim, devia ser. Gente, eu não estou fazendo apologia absolutamente nenhuma à violência, mas essa cena me soa muito irônica, na verdade. Bem, então, essa charge que eu já mostrei na correção de uma das minhas atividades que eu passo para os meus alunos, mas mostra justamente como que o Vargas, do governo provisório, passa para o governo constitucional. Ele só troca a roupa, mas é a mesma pessoa, né? Então eles ironizam justamente o fato, não, nada muda, tudo tem que mudar para permanecer como está. É basicamente isso. Bem, vamos falar um pouco mais do integralismo, que são os fascistas, que é basicamente um grupo formado por anticomunistas, que tinha como lema Deus, Pátria e Família, que é um lema fascista, que foi replicado pelos nazistas, enfim. Então esse lema, Deus, Pátria e Família, inclusive grupos brasileiros adeptos ao nazismo, eles sempre repetiram isso aqui. Tem uma associação dessa época, chama Associação Brasil Livre, e que eles não têm pudor algum, inclusive colocar suástica nazista no panfleto deles, que eles estavam fazendo uma petição ao ministro das Relações Exteriores, que se chamava Oswaldo Aranha, e eles pediam claramente assim que o governo tomasse atitude para impedir a entrada de judeus no Brasil. Então houve no Brasil organizações nazistas que se mobilizaram para impedir a entrada de judeus no Brasil. E o lema dessas organizações nazistas era Deus, Pátria e Família. E isso está documentado, enfim. Bem, então os caras pediam que o governo dificultasse a entrada dos nazistas. Mas o integralismo, ele é uma organização fascista, existiam nazistas no integralismo, mas não necessariamente todo integralista era nazista, né? Bem, mas eles pregavam basicamente as mesmas coisas que os fascistas italianos pregavam. Disciplina, organização militarizada e hierarquizada da sociedade, censura às atividades artísticas, como os nazistas fizeram. Enfim, esse grupo ele vai, inclusive, apoiar o Vargas em diversos momentos, inclusive vai apoiar o golpe de 37,
mas depois, quando eles tentam tomar o poder do Vargas, eles são combatidos e eles acabam sendo colocados na ilegalidade. Por outro lado, esse aqui tem um cartaz muito interessante, que é um cartaz integralista, mostra que o braço de uma pessoa, eles vestiam um uniforme verde, verde oliva, e aí tinha esse símbolo que vocês estão vendo aí no braço do cara, que é o sigma, e eles faziam uma saudação também, uma saudação imitando os fascistas, que é, que, que é uma palavra em tupi, que é Anauê, e eles têm idioma, falavam Anauê, e que significa você é meu irmão. E eles aqui mostrando, portanto, uma pessoa cortando com um punhal o braço de um comunista para impedir que o comunismo se instale no Brasil. Ou seja, os integralistas eram também anticomunistas, né? Que era uma das características mais importantes deles. Bem, e a Aliança Nacional Libertadora, ela era completamente contrária, era uma aliança que juntava vários movimentos de esquerda, tinha como grande líder o Luiz Carlos Prestes, que estava um tempo exilado na União Soviética, ele acaba voltando para tentar fazer um movimento para a tomada do poder, uma revolução socialista, que ficou só na tentativa. Basicamente, o Luiz Carlos Prestes ele se utilizou do seu prestígio, porque ele foi militar, e aí ele se utilizou do seu prestígio entre os militares para tentar mobilizar militares a tomar os quartéis, e a partir da tomada dos quartéis, eles tinham um plano de tomar os governos. Houve mobilizações em Pernambuco e Rio de Janeiro, mas a maior de todas foi em Natal, no Rio Grande do Norte. Eles acabam, inclusive, assumindo provisoriamente o governo, mas o Vargas acaba, por causa da intentona comunista, ele acaba decretando um estado de guerra para combater essa tentativa de revolução no país. E o Vargas declara para combater o estado de guerra. O estado de guerra é um estado de exceção, em que o governo ele tem poderes marciais para tomar as medidas quaisquer para combater qualquer instabilidade que possa acontecer no país. Pois bem, depois disso, o Vargas, quer dizer, essa é a coisa mais importante que acontece ali no governo constitucional. Obviamente existem mais coisas que aconteceram, mas eu estou fazendo uma escolha aqui, deliberada, para falar desses dois aspectos. E aí o Vargas, a intentona comunista, ele me lembra de uma coisa importante, ela é muito mais importante pelo efeito que ela causou do que efetivamente pela possibilidade deles terem tomado o poder. Porque o Vargas vai se valer desse grande pânico moral criado por essa tentativa para mobilizar esse medo, inclusive para implementar o Estado Novo, a ditadura. Ele vai se utilizar de um discurso anticomunista para tomar o poder e criar uma ditadura. O Vargas, quer dizer, pessoas ligadas ao Vargas, eles vão divulgar um plano chamado Plano Cohen, que é esse Plano Cohen, inclusive, ele carrega consigo estereótipos e preconceitos, porque Cohen é um nome relativamente comum entre judeus. Então, o Vargas, quer dizer, esse plano tem duas coisas, junta os comunistas com os judeus, que é uma coisa que os nazistas faziam. Os nazistas, ao longo do tempo, sempre publicavam, sempre juntava esses dois grupos, né? Um grupo, né, cultural, religioso, que são os judeus, com os comunistas. Existiram muitos comunistas que eram judeus, mas a relação vem do fato de que o cara que criou, o autor, o filósofo, o pensador que criou o socialismo científico era o Karl Marx, que era de origem judaica. Bem, então o Vargas ele vai se utilizar desse plano, que era uma mentira, era um plano falso, um plano forjado, e aí o Vargas vai se aproveitar disso para decretar novamente o estado de guerra, e aí vai fechar congresso, vai caçar a Constituição, vai caçar mandato de parlamentar, enfim, vai criar uma ditadura. Ele cria um estado de guerra para criar uma ditadura. E aí, como ele cancelou a Constituição, ele vai outorgar uma nova Constituição, que foi apelidada de polaca, porque ela tinha semelhanças com a Constituição fascista da Polônia.
Bem, o Estado Novo, ele é um Estado ditatorial, quase ninguém lembra desse Estado Novo como uma ditadura, mas foi uma ditadura muito dura no Brasil, e que concentrava poderes absolutos nas mãos do Vargas. Então ele poderia invadir casas, prender pessoas, exilar líderes, ou seja, ele podia fazer qualquer coisa. Os estados brasileiros perderam sua autonomia do executivo e o Vargas nomeou novamente interventores nos estados. As bandeiras dos estados foram queimadas e o Vargas se tornou uma espécie de rei absolutista assim, no país. E aí, enfim, o Vargas queria acabar com essa ideia do federalismo, que é bem caro, que é dado na Constituição brasileira, né? Que os estados têm a sua autonomia. O Vargas não, o Vargas queria mandar em tudo. Os partidos foram extintos e as eleições, quer dizer, acabou com a democracia. O Vargas governou como meio ditadura. E aí eu sempre costumo dizer para os alunos o seguinte: uma ditadura, para ela funcionar, ela precisa basicamente, tá? Precisa de mais coisas, obviamente, mas basicamente três coisas: uma economia pujante, uma economia que esteja boa, esteja funcionando, a manipulação de informação, e aí isso pode acontecer por meio da educação e por meio do controle das informações no meio de comunicação, e você precisa de um líder carismático. Quer dizer, eu esqueci de um ponto, que na verdade eu acabei me vacilando aqui. Precisa, na verdade, de uma força repressiva. Então, recapitulando, precisa de uma economia pujante, precisa do controle de informação associada à ideia de um líder carismático, ou minimamente carismático, mas precisa de grande repressão. Então, Vargas reuniu essas coisas todas para conseguir. Inclusive, essas imagens que aparecem aqui, essa imagem que está aparecendo aqui, é uma propaganda do Vargas próximo a crianças brancas, e ele fazendo carinho ali, e o Vargas aparecendo como se fosse um senhor bondoso, que está trazendo alegria e prosperidade para o país. Eu havia falado no departamento de imprensa e propaganda, é muito interessante essas propagandas, porque elas se parecem, em alguma medida, com o realismo soviético, trazendo crianças bem felizes, assim, com muita bandeira. Afinal, o patriotismo ele é algo que é bastante estimulado em propagandas, em governos autoritários, ou governos com vocação autoritária. Esse estímulo ao patriotismo, pelo menos no Brasil, tá? Ele é uma forma de mobilização das pessoas, mas geralmente a mobilização patriótica ela é muito maior do que um amor à pátria. Principalmente, ela funciona como instrumento político para a adesão a um projeto político de um presidente ou de um líder governamental. Então, por exemplo, isso foi bastante utilizado pelo Vargas. Então, a distribuição de bandeira do Brasil, essa exaltação da bandeira das cores verde, amarela, azul e branca, tudo isso é instrumento político. Isso foi utilizado bastante aqui e em alguns outros momentos da história do Brasil, como, por exemplo, na época da ditadura militar. Então, quando o governo faz muita campanha ufanista de valorização extrema do país, por detrás há projetos políticos bastante claros, inclusive. Tá? Isso o Vargas soube fazer muito bem. Aconteceu, como consequência lá também da intentona comunista, a prisão da Olga Benário, que era companheira do Luiz Carlos Prestes. Ela era alemã, ela era comunista e ela era judia. Então, o Vargas, juntamente com o Philipp Müller, que era um alemão, que era nazista, eles se empenharam bastante para que Olga fosse deportada para a Alemanha, e lá ela acabou descobrindo, quer dizer, aqui no Brasil ela descobre que ela está grávida, e aí quando ela é mandada para a Alemanha, ela vai ficar um tempo com a filha dela, e aí ela vai ser tirada da filha, quer dizer, a filha vai ser tirada dela quando ela não consegue mais amamentar. A filha dela é entregue para a mãe do Luiz Carlos Prestes, e aí a Olga Benário acaba sendo morta no campo de concentração. Enfim, então houve uma cooperação, inclusive ideológica, entre o governo do Vargas e o governo dos nazistas. Bem, o Vargas fez, tirando essas coisas mais ideológicas, mais políticas, em termos econômicos, o Vargas faz muita coisa durante esse governo para justamente tentar melhorar o país. Mas a característica econômica, ou da política econômica do Vargas, é o corporativismo, em que o Estado ele toma as rédeas do desenvolvimento econômico. Então muita coisa foi criada aqui, Companhia Hidrelétrica de São Francisco, a Vale do Rio Doce,
Companhia Siderúrgica Nacional e várias outras empresas foram criadas. A Petrobras só vai ser criada no segundo governo Vargas, para fazer com que o país se desenvolvesse. Mas a política econômica é uma política econômica corporativista. Eu coloquei aqui nesse slide também a política indigenista. O Vargas foi o primeiro presidente a visitar uma tribo indígena. Nenhum outro líder político no país havia visitado ali. Só que o seguinte, o Vargas, como as pessoas naquele momento entendiam a população indígena não nos seus próprios termos. O que eu quero dizer é o seguinte, é que eles olhavam para os indígenas como se os indígenas fossem uma espécie de, em relação à civilização, fossem infantilizados. Então eles não levavam as vontades do indígena a sério, não levavam em conta. Então para eles o mais importante em relação aos indígenas é integrá-los à sociedade, à civilização. Que é a mesmíssima ideia que tinha lá do Pedro Álvares Cabral em 1500. Então, olhava para o indígena, aquilo ali, eles estão num estágio de desenvolvimento tecnológico e civilizatório anterior, então eles precisavam ser civilizados. Então, o Vargas também traz isso. Mesmo assim, o Vargas ele vai estimular a presença de antropólogos e exploradores nas tribos indígenas e acaba que, por consequência, por efeito colateral, os estudos que são feitos dessas visitas acabam contribuindo para a melhor compreensão de quantas populações existem no país, para a abertura mesmo dos olhos da população, para a compreensão dessas populações dos nativos, né, do país, das populações originárias do país. Né? Só que demorou muito tempo para a gente amadurecer, de uma forma geral, fazer políticas mais integrativas ou políticas mais sérias, né, a respeito dos indígenas. Só recentemente que as coisas começaram a funcionar melhor. Bem, foi o Vargas que criou esse fatídico, né, famigerado Dia do Índio, que tem sido bastante questionado, assim, principalmente porque o indígena é visto pela sociedade brasileira como alguém que não é levado a sério a vontade do indígena, né? Enfim, hoje essa comemoração ela está em xeque, na verdade, né? Bem, um dos aspectos se a gente pudesse caracterizar o governo Vargas em alguns aspectos, a gente poderia dizer que ele é desenvolvimentista, ele é trabalhista, ele é nacionalista e corporativista. O nacionalismo tem a ver com essa ideia de trabalhar com a mentalidade da juventude para aprender a valorizar o Brasil, aprender a valorizar as coisas tipicamente brasileiras. Esse nacionalismo ele está ainda como um efeito do movimento modernista de 1922, mas o Vargas manipula esse sentimento para ganho político, para trazer as pessoas para ele. E olha que nessa imagem é muito impressionante, porque as pessoas olham para o Vargas, a estética dessa imagem, é como se ele fosse um líder espiritual, uma espécie de messias, né? Então tem essa ideia também. Muitas vezes o patriotismo ele é manipulado para a crença de que esse líder político é o salvador da pátria. Portanto, e a gente sabe muito bem que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque líderes políticos eles têm seus próprios interesses, têm sua pauta ideológica, enfim. Mas o Vargas manipulou isso bastante para ganhar mais popularidade. Como eu havia dito, o trabalhismo é uma das características e o Vargas vai atuar de duas formas. Com assistência social, para tentar melhorar em alguma medida a vida das pessoas, mas também controlando o movimento dos trabalhadores. Então, existem os sindicatos opositores, são caçados, e aí vão surgir os chamados sindicatos pelegos, que são favoráveis ao governo. E o Vargas vai conseguir manter, em alguma medida, essa base social por bastante tempo. Bem, como que o Estado Novo chega ao fim e a Era Vargas chega ao fim? O Vargas, ele titubeou bastante em entrar na Segunda Guerra, até que depois, por pressão dos Estados Unidos, eles entram em 1940, o Brasil entra em 1942, e aí para combater os nazistas. O governo, então, ele fica numa situação de contradição, porque, ao mesmo tempo, eles estão aí se mobilizando para lutar contra projetos autoritários, e o Vargas tinha um projeto autoritário que era o seu governo.
E aí o Vargas acaba, então, ficando numa situação bastante complicada, ele é muito pressionado, existem muitos movimentos contrários ao Vargas, e ele acaba perdendo força, e aí os militares, então, fazem uma mobilização e forçam o Vargas a renunciar. Então, acaba que o governo Vargas termina ali em 29 de outubro. Começa ali mais ou menos nessa época, em 1930, tipo, finalzinho de outubro, início de novembro de 1930, e termina também no 29 de outubro, quando o Vargas sai. Mas o Vargas não perde prestígio. As eleições de 1945, logo depois da deposição dele, o Vargas acaba sendo eleito para senador de diversos estados, como deputado de diversos estados. O Vargas tem muito prestígio social, muito prestígio político. E esse prestígio, ele sabe que tem, ele vai utilizá-lo para voltar ao poder em 1951, tá? Mas isso é a história